Neste vídeo, eu vou te ensinar como ganhar as ligas de tiro curto. Para isso, eu vou mostrar dois times que eu montei para a rodada 13 do Brasileirão e um time que eu montei para a Liga da Libertadores aí que vai ter no Cartola Express hoje de quinta-feira. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Então é para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. Estou aqui no canal sempre boto muito conteúdo sobre Cartola, Cartola Express, né, liga de tiro curto e futebol de modo geral. Se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, né, para não perder os próximos vídeos. Vamos lá, vou falar qual vai ser o conteúdo desse vídeo aqui. São as ligas de tiro curto, tá crescendo bastante aí. São ligas de rodada única, então só vale aquela rodada e o maior pontuador ganha. Então você precisa se arriscar mais nessas ligas para poder ganhar, né? Então você não pode adotar a mesma estratégia que você adota numa liga clássica. Tem que ser uma estratégia diferente. Eu vou falar para vocês aqui no vídeo qual que é essa estratégia que você tem que adotar, tá? Fala para quem já conhece o nosso conteúdo aqui, deixa aquele like, ajuda demais, né, a espalhar o vídeo para mais pessoas. Para quem não conhece o nosso canal aqui, tá vendo pela primeira vez, vê se você curte conteúdo, depois você deixa o like, tá? Só não esquece de deixar o like também depois, mas primeiro vê se você gosta de verdade do nosso conteúdo. Lembrando que a gente foca bastante na análise de dados aqui, né, para conseguir as mitadas. Bom, tem várias ligas de tiro curto que estão rolando por aí, né? Tem Catimba Score, tem o Rei do Pitaco, né, que é alternativo Cartola aí. Enfim, várias ligas. O próprio Cartola acabou criando uma liga de tiro curto, que é o Cartola Express, né? Eu gosto muito de jogar aqui no Cartola Express, porque já tá fácil, é bem seguro ali, eles pagam direitinho na hora, o saldo fica disponível para sacar, é bem fácil. E eles estão trazendo algumas novidades aí, tipo, trouxe Liga das Nações recentemente, né? A gente até ganhou um trocadinho lá, e agora da Libertadores também, então tá bem legal, assim, a plataforma deles, né? E é bem intuitivo, bem fácil de escalar, eu até tenho um vídeo explicando como é que funciona, né? Bom, qual a estratégia que eu acho que você tem que usar para conseguir ganhar essas ligas de tiro curto? Você tem que fechar uma defesa. O que é fechar uma defesa? Escalar todos os jogadores de uma defesa só. Lembrando que quando o defensor não toma gol, ele ganha bônus de 5 pontos, né? Então, é bem interessante isso daí, porque você já sai com a defesa toda fazendo 25 pontos ou 20, depende de quantos defensores, depende do sistema que você escalar, né? E eu vou explicar qual sistema que eu acho mais interessante de usar. Bom, fechou a defesa, no resto você tem que buscar jogadores que têm potencial de fazer gols, tá? Então, aqueles jogadores de média baixa, às vezes é interessante, mas tem que ter potencial de fazer gol na rodada, tá? Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é pegar a rodada, dar aquela analisada legal na rodada, tá? Então, eu vou montar aqui, vou analisar primeiro o Brasileirão, depois vou analisar a Libertadores, vou montar dois times para um time no outro, né? Então, vamos lá. A gente tem a rodada aqui do Brasileirão. No vídeo de ontem que eu fiz aqui para a Cartola FC tradicional, da rodada 13, em que eu montei o esboço do nosso time aqui do canal, eu já dei uma analisada dos melhores SGs que eu vejo para a rodada, né? Os times que eu acho que tem maior potencial de não tomar gol. Para fazer isso, em vez de olhar a tabela padrão ali do Cartola, eu gosto do Brasileirão, né, a tabela tradicional, eu gosto de fazer esse dossiê que eu monto aqui, toda rodada eu monto e mando no nosso grupo do WhatsApp. Lá, eu pego a análise retrospecto do time nos últimos 5 jogos, né, tanto seguidos, e aí como mandante, como visitante, né. Acho que isso mostra como é que está o retrospecto do time, eu faço cruzamento, e aqui eu faço uma análise de XG. Quem não conhece isso, é uma análise estatística, inclusive no final do vídeo, eu vou falar sobre um curso que eu vou fazer de futebol, que acho que para quem curte análise de futebol, acho que vai ser bem interessante, tá? Então, assim, são os gols esperados do time, é quando ele cria de chance. Então, um time que tem esse patamar baixo, é um time que cria pouca chance, tá? Como eu já falei ontem, aqui eu vou fazer um resumo para vocês. Então, o primeiro time que eu vejo com maior potencial de SG é o Botafogo, tá? Botafogo nos últimos 5 jogos só tomou um gol, e nos últimos 5 jogos como mandante não tomou nenhum. Enfrenta o Vasco, que está na zona de rebaixamento, mas jogando como visitante, o Vasco é o terceiro time que menos conquista a chance de fazer gol. Então, cria muito pouco, então claro que o Botafogo é o melhor SG. Eu vou falar a estratégia para vocês que nem sempre você fechar a defesa mais favorita é o melhor para rodada, tá? Eu gosto também do SG do Galo, tá? É um time que tem tomado alguns gols, mas tem cedido pouca chance. Então, é um SG um pouco mais ousado, mas é interessante. E aí eu gosto muito do jogo entre Cuiabá e Santos, para quem curte aposta esportiva aí, né? Eu acho que é um jogo para, tipo, menos de 2,5 gols, com certeza, tá? O Santos é o time que menos cria chance de gol jogando como visitante, e o Cuiabá é o time que menos cria chance de gol jogando como mandante. Então, tende a ser um jogo de poucos gols, quem sabe um 0-0, né? E para finalizar, o Flamengo também acho que tem um potencial de SG ok na rodada. Nos últimos 4 jogos como mandante, o Flamengo só tomou um gol, né?
Então, interessante, Fortaleza não é um time que faz tantos gols assim. O time do Flamengo conquista muito ponto com defensores, então é legal para vocês pensarem aí, tá? Bom, vamos lá mostrar os times que eu escalei aqui no Cartola Express para Brasileirão. Vamos lá. Como eu falei para vocês, o Botafogo é o melhor SG da rodada, tá? Inclusive, o Gato Mestre também fez um panorama que ele indicou Botafogo, Atlético Mineiro e Cuiabá. Eu não gosto muito quando ele concorda com a minha análise, porque o que acontece? Muita gente vai escalar a defesa do Botafogo aqui nas ligas de tiro curto, né? E se todo mundo escala, você precisa se diferenciar para fazer mais pontos todo mundo naquela rodada. Se você escalar o padrão, dificilmente você vai ganhar a liga. Pode ser que você fique bem colocado aí, mas dificilmente você vai ganhar, né? Então, o que eu gosto de fazer? Pegar um SG que está ali no segundo ou terceira colocação dos melhores. Podia ser do Atlético Mineiro, mas eu escolhi fazer a seguinte estratégia. Como eu monto dois times, e eu acho que é muito difícil que saia gol dos dois times, Cuiabá e Santos, eu fechei um time com a defesa do Santos e um time com a defesa do Cuiabá, né? O que você indica, Eduardo? Qual sistema que você indica a formação, né? Bom, eu indico para vocês botar 3 defensores, porque no meio, no ataque, tem maior potencial de pontuação. A não ser que a rodada esteja meio ruim de meio de campo. Por exemplo, a última rodada tá meio difícil de escalar meio campo. Não tinha tantos jogadores com tanto potencial assim no meio. Então, valia a pena até você colocar 4 defensores aqui, tá? Bom, então vamos lá. Fechei a zaga do Santos aqui, né? Coloquei Gabriel Inocêncio e João Lucas, que são laterais, tem maior potencial dos zagueiros. Acho que o Messias até teve um potencial legal para a rodada e coloquei o Joaquim aqui. Inclusive tem uma lei do ex, quem sabe com um golzinho, João Paulo, tá? Do meio para frente, você tem que pensar nos times que têm maior potencial. Eu falei para vocês no vídeo de ontem que os times com maior potencial são Atlético Mineiro de fazer gol, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo, mais tradicional, e eu acho que São Paulo tem um potencial interessante. E assim como o jogo de Santos e Cuiabá tende a ser um jogo de poucos gols, Inter e Cruzeiro tende a ser um jogo de muitos gols, tá? Então o que eu fiz? Fechei aqui Zarate e Hulk, tá? No ataque, acho que são os 2 melhores jogadores do Galo. E aí coloquei aqui, eu falei, você tem que dar uma ousadinha, né? Eu coloquei aqui Luciano e Caleri. O Caleri não tá provável, ele sentiu dores nas costas. Talvez ele não vá para o jogo realmente. Mas, como a gente vai ter a escalação de São Paulo no primeiro jogo, se ele realmente não for para o jogo, eu venho aqui e mudo pelo Marcos Paulo, que deve ser o cara que vai substituir ele. Mas acho muito interessante você fechar aqui atacantes de São Paulo para ousar, tá? E no meio de campo, como eu falei, eu acho que o jogo entre Cruzeiro e Internacional também tende a ser um jogo de gols, tá? Então eu coloquei aqui no meio de campo Matheus Vital e Johnny, tá? São jogadores que têm pontuado bem. E para fechar o meio de campo, eu coloquei o Tassiano do Bahia, tá? A gente mostrou ontem no mapa de meio de campo que o time do Grêmio é um dos times que está tendo mais pontos para meia. E o Tassiano é um cara muito participativo, principalmente jogando em casa, né? Então, fechei nosso time assim. O segundo time que eu vou mostrar para vocês já é um time um pouquinho mais seguro. Eu fechei a zaga do Cuiabá, vai ser uma zaga um pouco mais fechada, porque apareceu ali no Gato Mestre, acho que tem um potencial legal, e aqui eu já foquei em jogadores mais padrão, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui Eduardo e Tiquinho Soares, o Botafogo tem muito potencial de fazer gol na rodada, então se no outro eu fechei Zarate e Hulk, aqui Eduardo e Tiquinho Soares, e a gente dá uma variada no resto das peças, né? Então eu coloquei aqui, eu acho que o Galo tem muito potencial realmente de fazer gol, a América Mineiro tem tomado muitos gols, então eu resolvi não escalar o Hulk, e aí fechei com Pavon e Paulinho, tá? Interessante do Paulinho é que ele é o segundo jogador com mais expectativa de gols criada no Brasileirão. Interessante isso, tá? Um dos artilheiros da Libertadores, tá jogando muito bem o Paulinho, tá? Então, fechei assim. Coloquei o meio de campo do Flamengo. O Flamengo também tem um grande potencial de fazer gol na rodada. É o time com maior chance criada jogando em casa, né? E aí eu coloquei Arrascaeta e Gerson. Para fechar o time, foi até um jogador que eu falei fora da caixa ontem, que eu mostrei para vocês, jogador do Goiás. O Curitiba é um dos times que mais cedem pontos pro meio de campo. O Zé Ricardo vem ter uma regularidade bem legal. E quem sabe ele não participa de um golzinho. Então, eu coloquei o Zé Ricardo, tá? Quem quiser, eu até coloquei no banco de reservas aqui, pode apostar no William Palacios, que é um jogador, um ponta, um jogador mais agressivo, mais ofensivo. Talvez tenha um pouquinho mais de potencial de participar de gol do que o Zé Ricardo, né? Mas, enfim, fechei esse segundo time aqui do Brasileirão assim. Então, foi essa estratégia que eu usei aqui. E eu comentei para vocês que eu ia falar de pontuação, né? De como tirar pontos aqui no vídeo. Eu acho que, para quem precisa tirar pontos, às vezes o pessoal faz assim, vou tirar o Hulk, vou tirar o Tiquinho, porque eles são jogadores que vão estar muito escalados. Mas você não pode tirar um jogador que tem muito potencial de pontuação, porque você vai piorar ainda seu cenário, né? Vale mais a pena, principalmente isso, você fechar uma defesa. Então, por exemplo, para tirar ponto na Liga Tradicional, fechar uma defesa segura, ok, você fecha a defesa do Botafogo, muita gente na Liga Clássica vai dar aquela variada, e se realmente o Botafogo conseguir segurar esse dia que tem boa chance, você já consegue tirar alguns pontos do seu adversário, tá? Então,
essa é uma estratégia que eu sempre indico para vocês. Bom, então falei aqui do Brasileirão, e prometi para vocês que eu ia escalar a Liga do Libertadores, né? Então, bem legal aí que eles estão trazendo, para quem gosta de fazer as apostinhas e tal. Tem aqui jogos só do Palmeiras e Bolívar, acho que é legal você escalar. Tem o do craque da rodada, você tem que escalar o jogador que mais pontua. Eu peguei aqui dos jogos de quinta-feira da Libertadores, tá? Então a gente tem 4 jogos aí, vou mostrar a tabela da Libertadores para vocês, fazer aquela análise. A gente tem o jogo do grupo do Palmeiras e Bolívar, Barcelona e Cerro Porteño. E a gente tem aqui Boca Juniors e Monagas, Colo-Colo e Deportivo Pereira. Muita gente vai fazer o quê? Vai ali na Liga de quinta-feira e escala todo o time do Palmeiras. O jogo do Palmeiras não é tão fácil assim, pessoal. O Palmeiras é, claro, favorito. O Palmeiras nunca perdeu com o time boliviano jogando em casa. Mas o time do Bolívar é o líder do grupo do Palmeiras. E se o Bolívar ganhar, inclusive, ele vai fazer a melhor campanha da Libertadores de toda a primeira fase, tá? Então, a gente tá jogando muito bem. Foi comprado pelo Grupo City aí, né, que coordena o Manchester City, Bahia também, né? Então, tem bons jogadores, tá? Tá fazendo um bom campeonato aí, o time do Bolívar. Ganhou do Palmeiras, é bem perto que era o time reserva. Então, o que eu vou falar para vocês? Isso vale muito a pena, você pensar fora da caixa. O pessoal vem jogar essas ligas de Libertadores que não conhece, escala de qualquer jeito. Vai escalar o Palmeiras inteiro, e aí é onde você tem chance de ganhar o seu dinheirinho, né? Então, por exemplo, a melhor zaga da Libertadores é o Boca Juniors, tá? Tomou só 2 gols. Em casa, o Boca só tomou 1 gol, né? Então, o Boca Juniors é uma defesa muito boa, muito sólida. E aí, nesse time que eu vou fechar aqui para vocês da Libertadores, eu fechei a zaga do Boca, tá? Eu coloquei aqui o Marcelo Vengart, inclusive eu dei uma analisada nele aqui no número dele. Ele é um defensor que em 13 jogos tem 1 gol e 3 assistências. Então, número de atacantes aí é um grande potencial. Marcos Rojo foi contratado agora pelo Boca Juniors, jogador como eles chamam lá de hierarquia, né? Jogador muito tradicional, já jogou Copa do Mundo, joga pela Argentina, jogou pelo Manchester United, muito bom jogador, tá? E coloquei esse jogador aqui, o Barco, que é interessante, até olhando aqui no Joga 10 News, né, que ele traz a instalação, ele tá como defensor ali no Cartola Express, mas ele joga como ponta. E aqui no Cartola Express da Libertadores tem uma questão interessante, que o defensor, quando faz gol, ele ganha mais pontos do que um atacante quando faz gol, né? Uma peculiaridade aí que tem. Inclusive por isso que eu coloquei o Gustavo Gomes aqui, né? Então, fechei a defesa do Boca, mas coloquei uma pecinha de SG do Palmeiras, porque se o Gomes fizer gol, e ele é o artilheiro do Palmeiras na Libertadores, inacreditavelmente, o zagueiro artilheiro do Palmeiras na Libertadores, ele vai fazer mais pontuação do que os atacantes, tá? Então, coloquei o Gomes aqui, né? E aí, o que eu fiz? Do meio pra frente, o meia, quando faz ponto, ganha mais pontos que o atacante. E aqui também mais uma coisa que tá errada. O Dudu e o Arthur estão precificados como meia aqui no game, né? Então, eu coloquei aqui Arthur, Dudu e Veiga, o Palmeiras é super favorito, e coloquei o Rony, tá? Então, o Palmeiras tem um grande potencial ofensivo, mas aí uma coisa interessante que eu trouxe aqui de análise para vocês é que o time que mais tomou gols na Libertadores até agora foi o Cerro Porteño, tá? Tomou 12 gols e a pior defesa. Uma zaga muito frágil, enfrenta o Barcelona de Guayaquil em casa. Ah, mas não vale nada, os dois já estão eliminados. Vale a classificação para Sul-Americano, o terceiro colocado garante classificação para Sul-Americana, que é muito importante para esses times da América do Sul aqui, né? Então, o Barcelona de Guayaquil vai querer ganhar, um time muito forte em casa, né? Frente ao Porteño que toma muito gol. E aí, o que eu fiz aqui para vocês? Nesse time, coloquei os atacantes do Palmeiras e fechei com 2 peças do Barcelona de Guayaquil. O Friedrich, né, que é o centroavante aí do Barcelona de Guayaquil, é o artilheiro do time na Libertadores aqui, ó, foi contratado recentemente. E aí, o segundo nome foi o Damian Dias, tá? Aqui o SofaScore é um site que eu gosto de trazer, eles trazem muita estatística sobre futebol, né? Na Libertadores, o Friedrich, que é o segundo jogador com o melhor scout aqui do SofaScore, é o artilheiro do time. E aí, para escalar o Damian Dias, eu fui olhar a Liga Colombiana. Então, assim, pessoal, quem não gosta de olhar, assim, não analisar, essas ligas de tipo é difícil, é fácil você perder dinheiro, tá? Tem que analisar, se aprofundar. Damian Dias é a melhor nota aqui, e aí se a gente olhar, em gols, ele já tem 9 gols, já tem 4 assistências, é o líder de gols, líder de assistência do time, e é também no campeonato colombiano um dos líderes disso também. Ele é o cobrador de pênalti do time aqui também, tá? Então, tem muito potencial, é o cara que dá mais assistência, cobrador de bola parada, então é muito interessante para você fechar o seu time aqui. Damian Dias e Friedrich. Você pode, aqui eu escalei 4, você pode escalar também, acho que é uma estratégia legal, porque o Gomes é um cara muito ofensivo, mas você poderia escalar um quinto meia aqui, colocando o Sebastián Vidia, que é o artilheiro do Boca aí, né, na temporada, e tá precificado também com meia, não entendo aqui, acho que tá meio errado, ele é atacante, mas ele tá com um meia, e se você quiser escalar mesmo um atacante, você pode montar aí um 4-3-3 ou 3-4-3, seria o Merentiel, a gente vai ter a escalação do Boca aí, né, então eu ficaria aqui,
esses jogadores certo, aí aqui eu ficaria em dúvida entre o Merentiel, o Vidia e o Gomes. Eu não gosto muito do Merentiel, eu entendo que ele é atacante, então você pode querer escalar ele. Se o Vidia for para o jogo, ele tá como dúvida aqui, eu acho que ele é melhor que o Gomes, tá? Mas, como ele não tá provável, eu optei pelo Gomes aqui, vamos ver como é que vai ficar o nosso time lá, tá? Mas, enfim, é isso. Vocês viram como é que funciona a estratégia de escalar, você tem que olhar os números, tem que olhar as escalações, dar uma aprofundada, né? Eu gosto muito de olhar o Footstats, olhar o gol, né? Cartão FC Brasil também é interessante, o SofaScore, enfim. Olhar também o Globo Esporte, analisar, e aí seguir essas estratégias que acho que funcionam bastante, tá? E aí, como eu tinha falado para vocês aqui no final do vídeo, lembrando, eu sempre falo pro pessoal deixar o like aí no começo do vídeo, quem já conhece o canal, para quem não conhece, esperar ver se curte o conteúdo e depois deixar o like. Então, se você curtiu, deixa o like aqui. Para quem curte o Cartola tradicional, ontem eu tive um vídeo de esboço, né? Eu vou deixar o card aqui para vocês. E amanhã tem o vídeo atualizado já, que a gente se aprofunda ainda mais nos dados, tá? Então, bastante conteúdo para vocês. Eu prometi para vocês que eu ia falar sobre um curso de futebol, para quem gosta de análise de futebol, né? Eu vou começar agora. Aliás, culpa minha, eu já devia ter começado na sexta-feira passada. Acabei de ter uns contratempos, ainda não comecei, tá? É um curso de especialização em Big Data, né? Que é de análise de dados, Analytics e mercado. É uma área que eu quero ir mudando aos poucos, né? Para a área do futebol, profissionalmente. Eu não trabalho com isso, né? Inclusive, vocês ajudam demais aqui curtindo o canal, porque é um meio de transição aí para eu começar a ver se eu consigo ganhar dinheiro. Estamos quase monetizando o canal aqui. Então, muito obrigado para quem está acompanhando e muito obrigado a quem está chegando de novo aqui no canal, né? E aí eu quero me especializar mais. Então, vou fazer esses dois cursos aqui, um de ciência de dados, esse de Big Data, do futebol interativo. Eles são muito legais, eles têm também experiência prática para quem cursa os cursos deles, né? De 15 dias, é bem interessante para quem está querendo mudar de carreira, para quem gosta de futebol. Não é só de dados, tá? Ele tem análise para quem quer ser treinador, para quem quer se especializar em marketing, para quem quer se especializar em análise tática mesmo, né? Enfim, é muita coisa lá, o site deles é bem legal. Eu não sou, aliás, futebol interativo, patrocina a gente aí, eu não sou patrocinado por ele nem nada. Eu só vou fazer o curso e achei bem legal, então resolvi indicar para vocês aqui do canal, tá? Mas é isso. É um curso que vale muito a pena. Vou ver se eu consigo deixar o link do site aqui dentro na descrição, ou então nos comentários, vou ver como é que eu faço. Vou deixar nos comentários também o link do nosso grupo do WhatsApp. E é isso, pessoal. Fiz um vídeo um pouco diferente aí para vocês, para quem curte mais essas ligas de circuito, liga de Cartola Express. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. E acho que era isso. Não tinha mais nada para falar nesse vídeo. Até o próximo. Falou!